Fala pessoal, tudo bem? Ó, estavam com saudade da minha bagunça, ó. Tá bem bagunçado aqui, né? Minha bancada, né? Tá uma vergonha, né? Nem condiz com a organização que eu tenho em outros segmentos da vida, né? E até na mecânica mesmo, né? Mas é o seguinte, é porque aqui ainda tem peças da 73 que eu tô aguardando a hora correta de montar, né? Então, vamos lá que eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Restauração de pequenas peças, né? Então aqui, ó, deixa eu pegar com todo o cuidado do mundo, ó. Esse aqui é o espelho retrovisor interno, né, da Brasa, né? Tá aqui, ó, né, ó, é o espelhinho, aquele espelhinho um pouco menor, né? Ele é modelo parafusado, né, ó. Tá vendo aqui, ó, ele é um modelo parafusado. E olha que interessante, quem fabricava essa peça, ó, era a Polymatic, ó, tá vendo? Então, o que aconteceu? Esse espelho aqui, por ter ficado muito tempo no mesmo lugar e pegando muito sol e calor, o que aconteceu? Ressecou, né? Plástico, ele também sofre uma oxidação, né? Aí o que aconteceu? Trincou, lógico, né? Aqui, né? Na hora que eu fui tirar, mesmo com todo cuidado, trincou ali nas beiradas, né? Dos dois parafusos, né? E ele já estava bem ressecado aqui, ó, nessa parte que fica exposta para cima, né? No para-brisa, né? Então tá trincado tudo, mas olha que interessante, ele tem aqui a borrachinha, né? Ó. Ele tem essa borrachinha aqui que faz uma espécie de contato com o para-brisa, né? Agora a parte pior dele mesmo é aqui, ó. Eu já estou tratando, ó, essa parte texturizada que por um lado deixa ele bonito, por outro lado também é a maldição dele, a beleza e a maldição. Ela começa a ficar toda esfarelada, né? Porque o plástico ele também oxida, né? Os elementos do plástico, né? Os elementos químicos, né? Também oxidam, assim como o metal, né? Então, assim, a natureza agride, daí acontece isso. Então, eu decidi fazer uma tentativa aqui, né? Então, primeiro de restauração. Então, o primeiro conserto foi aqui, uma cola epóxi, né? Para colar aqui esse pequeno trincado, né? Aí aqui eu já espero que fique melhor, né? Fique firme para poder colocar o parafuso. Aqui tá uma espécie de uma brecha, né? Eu vou tentar preencher isso com algum material elástico, alguma coisa assim, né? Para ficar mais firme, né? E a pior parte realmente é tentar corrigir essa oxidação aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, olha só tudo que eu já tirei daqui de dentro, ó, a base de raspagem. Ó, isso aqui parece cinza de cigarro. Na verdade não, é o plástico já oxidado, né? Então eu peguei essa pequena espátula plástica aqui, né? E eu tô fazendo uma raspagem aqui da superfície, mais uns assim, né? Olha aqui, ó. Que eu tô com uma mão, eu tô segurando a câmera, né? Olha o que acontece. Então essa é a oxidação plástica, né? E eu não queria trocar esse espelho por um mais moderno, né? Porque já existe, apesar de tudo, né? O modelo de parafusar. Porque eu gosto desse desenho menor aqui, dessa curvatura, né? Olha como ele é um desenho bem distintivo, né? Ó, tem aqui essa parte central destacada, né? Aqui, isso dá um charme todo especial, né? E afinal de contas estamos falando de uma Brasília 73, né? Então merece esse esforço a mais. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Eu teria duas opções. Raspar completamente, que eu vou fazer, né? Esse restante aqui, desse resquício dessa superfície, né? E aproveitar o que sobrou numa espécie de segunda camada aqui, ó. Como vocês podem ver, se a câmera me ajudar a dar foco, ó. Tá vendo? E tentar passar algum produto hidratante aqui para plástico, até mesmo nuguete, né? Que vamos dizer assim, seria um tratamento de choque para esse plástico, né? Ou também tentar usar aquele produto de emborrachamento para chassi e tentar fazer um efeito pincelado, né? Então eu vou continuar aqui, vou terminar toda essa limpeza, essa desoxidação na superfície aqui para chegar nessa camada que ainda não está tão agredida. E daí depois eu vou tentar fazer alguma coisa. E daí eu vou mostrar posteriormente para vocês o que eu consegui fazer aqui para melhorar a superfície do espelho e tentar manter o uso dessa peça, tá bom? Então é isso aí, ó. Só para vocês verem o tamanho do desafio, ó. Depois eu tenho que me livrar dessa cinza aqui, que são os resquícios aí do plástico aí de quase 50 anos, né? Tá bom? E eu prometo me livrar dessa bagunça aqui assim que for possível, mas por enquanto não tá dando. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que sai disso aqui, né? Valeu. Vamos ver aqui, pessoal, o que eu tô fazendo. Olha aqui, ó. Tá aqui a superfície, né, do espelho. Quero ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tô fazendo a seguinte, eu tô fazendo isso aqui, ó. Tô raspando aqui.
Enfim, né? Raspei tudo isso aqui. Aí agora eu pego um pincel, né? Um pincel assim de cerda mais ou menos dura. E vou fazer uma espécie de esfoliação, né? Tudo a seco, né? Ó, já tá aparecendo a segunda camada, que também é levemente texturizada. Então, assim, vou fazer isso aqui, né, até o final, e depois eu vou verificar qual vai ser o tratamento mais adequado da superfície, né? Ó, já consumi com essa parte, essa e essa, praticamente. Falta só esse acabamento aqui, né? E olha só, reparem, agora que eu estou podendo mostrar com as duas mãos, reparem a diferença. Onde o sol, né, agride ao longo de várias décadas, né? Ele fica assim, fica comido, né? E olha, onde o sol não bate, olha aqui, ó, o plástico original, né? Eu não sei que tipo de plástico é esse, né? Mas enfim, né, ó, tá aqui, ó, vocês vão ver a filmagem ali, ó. Ó lá, ó. Né? O espelho é muito bonito, né? Ele depois colocado no carro, muito bonito, né? Então tá aí, vamos ver o que eu consigo, né, na continuidade desse serviço aqui, tá bom? Vamos ver, tô tentando aqui, ó. Tô tentando, tá saindo alguma coisa experimental aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa superfície aqui, ó, né? Um emborrachamento à base d'água mesmo, né? Aplicado puro. Emborrachamento é aquele famoso batida de pedra, né? Esse material aqui, assim, né? Que ele é uma espécie de uma resina mineral, uma coisa assim, né? Então a primeira vez que eu lidei com esse produto aqui foi quando eu quando eu comprei a Brasília 79, né? Acho que um ano depois, um ano e meio depois, né, que eu tinha comprado ela, eu peguei uma baita de uma chuva um dia aqui em Curitiba, voltando do encontro para casa, e cheguei em casa, nossa, passei por ruas alagadas e poças d'água gigantescas assim e tal, e eu confiava que o carro tava, né, ótimo, né, afinal de contas, né, o vendedor me falou que tava, né, e era a minha primeira experiência em um carro antigo, né. Aí eu cheguei em casa, o carro tava tudo encharcado por dentro, né? Não deu outra, né? Borracha de vedação de assoalho original ainda, né? Montada com aquela massa anti-ruído, né? Que era um produto que a Volkswagen usava. Papelão, aquele papelão de piche no assoalho, né? Nossa, uma tragédia total, né? Aí eu tirei aquilo e eu aprendi a lidar com esse emborrachamento aqui. Fiz todo um tratamento anti-ferrugem, né? Anti-oxidação no assoalho original, tudo. E aprendi a lidar com o produto, né? E daí, eu mesmo na época, por intuição, eu bolei assim uma espécie de um acabamento pincelado, né? Então é mais ou menos isso aqui que eu vou fazer agora, aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Claro, né? Não é profissional, mas a gente faz com carinho de querer ver a peça bem feita depois, né? Mais ou menos assim, ó. Ó, tá meio grosso, mas... Se eu me arrepender, eu ainda tenho alguns minutos para tirar fora isso aqui, sabe? Então, ó. Aí depois eu fiz isso aqui, também dei essa sugestão no Fusca 75 do Josué, né? Que a gente não achava aquela tinta corrugada para o porta-luva. Falei, cara, me dá a tampa aqui. Aí ele pegou, pintou lá num esmalte sintético, alguma coisa assim. E eu peguei o pincelzinho e fui fazendo esse trabalhinho aqui, né? Então, olha aqui, ó. Restauração, às vezes, é você usar um pouco da criatividade, né? Porque você não tem a peça. Eu não achei esse espelho novo para comprar. Esse modelo especificamente, né? Então, o que eu tô fazendo? Recuperando, né? E, claro, também economizando um pouco dos meus recursos aí, porque a gente tem gastos maiores, né? Em outras coisas do carro, né? Então, quer ver? Ó, eu acho que tá ficando uma coisa mais ou menos coerente aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Né, ó, vou fazer só um quadrante dos três aqui para vocês verem. E como eu disse, se eu me arrepender, eu ainda posso desfazer tudo isso, certo? Aqui, ok. Olha aí, ó. Olha, ficou uma superfície texturizada, não ficou? Ó, tá? Então aqui, ó, raspado, texturizado. Deixa eu ver onde é que tá o olho da câmera. Onde é que está o olho do Brasil? Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Né? Eu estou simulando uma textura plástica, né? Tá? Então, ó, o arremate aqui na parte de baixo, ó. Casou mais ou menos, né?
Então assim, esse espelho aqui ao vivo ele tá bem feio mesmo, né? Mas a gente tá tentando dar uma segunda vida para ele, né? Ó. Então tá aí, eu acredito que eu vou arriscar nisso aqui, vou dar prosseguimento nisso aqui. E daí eu vou deixar secar até amanhã, ele precisa de pelo menos 24 horas para secar, né? E se ele ficar nesse tom aqui mais acinzentado, que, né, em relação ao plástico original, eu posso pegar e depois passar alguma coisa para realçar o brilho, a cor disso aqui, né? O próprio material hidratante plástico, né? Porque aqui você também tem uma espécie de resina nesse material, né? Ele vai secar, ele vai fazer a aderência, né? Aí depois, no uso do carro, eu vou ver se ele vai aguentar, né? O importante é que ele está realmente reproduzindo aquela textura corrugada, né? Que vocês viram como é que eu fiz ela, na base da batida do pincel. E ele reproduz essa textura corrugada como estava na peça original, né? Só que agora com uma aparência um pouco mais renovada, né? É isso aí, pessoal. Restauração das pequenas peças também é você usar a criatividade, né? Você usar, às vezes, os poucos recursos que você tem, os materiais que sobraram aqui da pintura, e realmente sobraram bastantes materiais aqui, né? E fazer o melhor possível, né? Com as suas próprias mãos, né? Com as mãos que Deus te deu, né? É isso aí. Eu vou terminar aqui e depois, conforme for, eu mostro o resultado para vocês, tá bom? Valeu! Olha, tá aí, né, pessoal? Desculpa esse barulho de fundo aí, uma bomba d'água que tá ligada aqui na oficina. Mas enfim, tá aqui o espelho, ó, depois de aplicado o emborrachamento. Olha aí, ó, como ele ficou texturizado, né? Tá seco já, ó, né? Ficou rugoso, né? Então agora eu quero ver se dentro desses dois produtos aqui, qual que vai realmente resolver o meu caso. Se é o Nugget, que é, como eu comentei, um tratamento de choque, né? Ele faz um papel de graxa. Você pode colocar no plástico, mas uma vez só, porque ele faz aquela camada resinosa por cima, né? Com aquele brilho, e depois é bom você não carregar novamente, porque daí você começa através por causa dos solventes que tem nessa pasta, você começa a danificar o plástico. Uma vez só, quando ele está muito maltratado, ou quando você quer levantar brilho numa superfície fosca como essa aqui, você consegue. Ou talvez esse produto aqui que eu comprei há uns anos atrás, que eu já até recomendei para várias pessoas, que é um hidratante para plástico, para couro. Eu já usei ele, teve bons resultados, né? É o que menos engordura as superfícies plásticas, né? Então, só que ele não mantém um brilho permanente. Esse aqui você tem que fazer uma manutenção mais constante, né? Mais frequente, né? Então vamos ver, aqui está feito a restauração básica. Então agora eu quero ver qual desses produtos aqui, ou quais desses produtos aqui vai desempenhar melhor em termos de resultado final. Vou tentar aplicar aqui, daí em seguida eu mostro para vocês. Pronto, pessoal, olha aí, tá aí. Decidi usar o produto da 3M, porque ele era menos agressivo, ele parece que pegava melhor aqui na superfície, né? Então tá aí, resultado final do que eu queria. Superfície, né, corrugada, texturizada, né? Já com uma aparência um pouquinho melhor de brilho, né? Claro, ela tem que dar o diferencial, né? Mas então tá aí, ó. O espelho, né? Tirando algumas outras marcas que eu não consegui eliminar, porque realmente são desgastes, né, naturais da peça, né? Mas tá aí o espelho, né, ó. Beleza? Beleza, pessoal? Então tá aí, restauradinho, né? A hora que o carro voltar aqui para casa, eu começar a montar a parte interna, então mais uma peça que nós vamos colocar aí dentro. Beleza? Obrigado, pessoal. Um bom descanso para vocês aí. Tudo de bom.